Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Este prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter esta maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso mesmo o poder que ele tem para dominar todas as coisas. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. O nome deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ele diz, olha, eu não alcancei ainda isso, mas uma coisa eu faço. Para chegar nesse nível de santidade, para chegar nesse nível de perfeição, para atingir esse alvo, eu faço uma coisa. Qual? Esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as coisas que estão adiante de mim.
Olha só a receita do apóstolo Paulo para a nossa vida. Esquecer-se das coisas que ficaram para trás e avançar para as coisas que estão diante de nós. Isso indica o quê? Que na vida cristã é proibido retroceder. É proibido voltar para trás. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, olha, quem lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Não tem como você usar um arado, lançar a mão do arado e estar olhando para trás. Você não vai conseguir o seu alvo. Diz o ditado popular que quem vive de passado são duas categorias de pessoa. Ou o museu ou o professor de história. Ele vive do passado. Mas nós não podemos viver do passado. Nós somos do presente, olhando para o futuro. E é interessante que o nosso presente, ele vai construir o nosso passado e vai construir o nosso futuro. Já repararam nisso? O presente é tão importante que ele constrói tanto o passado, como ele constrói o futuro. Mas, pastor, como é isso? O presente constrói o passado? Sim. Porque o hoje, amanhã será ontem. O hoje, amanhã será ontem. Então hoje nós estamos construindo o nosso passado. Porque amanhã, hoje será ontem. E o hoje, amanhã, ele será o quê? O hoje vai projetar o nosso futuro. Eu não sei se foi o Weber, nosso filho, que ele, quando criança, ele dizia, hoje é amanhã? Aí a gente pensava assim, falava, mas que estranho, hoje é amanhã? Até que a gente demorou para entender que faz sentido. Hoje é amanhã. Hoje é amanhã? É, porque ontem nós dizemos, amanhã, quando chegar amanhã, nós vamos passear. Quando chegar amanhã, você vai ganhar um presente. Então, ele dormia naquela expectativa. Quando que será o amanhã? Aí quando chegava no dia seguinte, ele perguntava, hoje é amanhã? Hoje. Aí a gente entendeu que ele estava se referindo ao amanhã que nós falamos ontem. Então, hoje é o amanhã de ontem. Olha, eu vou repetir. Hoje, amanhã será ontem. Entenderam? Hoje, amanhã será ontem. E o hoje é o amanhã de ontem. Entenderam ou não? Hoje, amanhã será ontem. Né? Porque amanhã você vai dizer, ontem eu fui no culto, que é hoje. Entendeu? Amanhã, segunda-feira, você vai dizer, ontem eu fui no culto, que foi o dia de hoje. Então hoje, amanhã se torna ontem. E o hoje é o amanhã de ontem. Ontem nós não falávamos, amanhã eu vou ao culto, que é hoje. Então veja a importância do presente. O presente, eu demorei também para entender isso, mas depois eu caiu a ficha e falei, é mesmo, faz todo sentido. Então isso quer dizer que a nossa vida ela tem 3 pilares, 3 colunas. O presente, o passado e o futuro. De todas essas 3 colunas que sustentam a nossa vida, passado, presente e futuro, o presente é o mais importante, que ele constrói o nosso passado e ele constrói o nosso futuro. Então, para que nós possamos ter um ano abençoado, quantos aqui querem ter um ano abençoado? Claro, todos nós queremos ter um ano muito abençoado. Como nós podemos ter esse ano abençoado? Vamos seguir a dica do apóstolo Paulo. Esquecendo-se das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de nós. Avançando para as que estão na nossa frente. Porque olha, nunca se esqueçam. O que gera depressão em nós é o excesso do passado. É ficarmos presos ao passado, nos lamentando, por que eu fiz aquilo? Por que eu deixei de fazer aquilo outro? Por que aconteceu isso? Porque eu lembro que quando eu fazia rádio, foram 12 anos indo para Santos fazer rádio todos os dias. Eu fazia com a maior alegria, atravessava a barca com a bicicleta
cheia de Bíblias, né? No bagageiro da frente, no bagageiro de trás, Bíblias, CDs, fitas, cassete, quando era o tempo das fitas cassetes, apostilas, materiais evangélicos. E eu fazia o programa de rádio, e depois do programa passava a tarde toda entregando materiais de casa em casa para as pessoas que haviam ligado durante a transmissão do programa, pedindo aqueles materiais. O Jailson me ajudou um tempo nesse trabalho também. Ele ia com a bicicleta cargueira dele, eu com a minha bicicletinha lá. E foram foram 12 anos fazendo esse trabalho. E a gente tinha aquele convívio direto com cada ouvinte, conhecia a vida de muitas pessoas. Naquele tempo não tinha as redes sociais da internet. Então o rádio era a rede social, onde as pessoas mandavam recadinho uma para as outras, onde as pessoas ofereciam músicas, faziam declarações, enfim, mandavam mensagens, pedidos de oração. Era muito legal mesmo. Boa época, essa época da rádio. E a gente conhecia a vida de cada ouvinte. E tinha um ouvinte especial que todo dia me ligava. Eu achava interessante que quando eu atendia, já sabia, pelo tom da voz dele. Um tom de voz melancólico, um tom de voz muito triste. E ele dizia: pastor, eu tomo remédio controlado há 10 anos. E ele falava o dia, o mês e o ano que ele começou a tomar aqueles remédios. Foi o dia da morte da mãe dele. Ele dizia: de lá para cá, todos os dias eu tomo remédio controlado. E falava: dia tal, do mês tal, do ano tal, eu comecei e assim eu estou. Ele estava preso ao passado. Por que haviam 10 anos que a mãe dele havia falecido e até então ele guardava aquela data, ele se prendeu àquele fato e ele chegava a dizer que toda a tristeza dele, toda a depressão dele era pelo fato da mãe dele ter falecido. E todos os dias eu explicava para ele: olha, é o curso natural da vida, meu irmão. Ela cumpriu a missão dela aqui na terra, Deus a levou, e agora você tem que ficar conformado com isso, é o curso natural da vida. Por que você vai ficar se prendendo ao passado? Por que você vai ficar agora se lamentando? Por que você vai ficar agora nessa depressão? Por que você vai ficar agora nessa tristeza? Então, isso prova que a depressão é um excesso de passado. A pessoa fica lá no passado, se remoendo, se lamentando, lamuriando pelas coisas que aconteceram, não vive o presente e assim não está construindo um futuro bom também. Agora, por outro lado, se a pessoa fica muito presa ao futuro, esperando o dia seguinte, quando chegar o dia tal, quando acontecer tal coisa, eu vou ser feliz. Quando acontecer assim, quando chegar aquele mês, quando chegar aquele ano, quando chegar aquela data, aí eu vou ter alegria, eu vou ter felicidade, vou ter realização. E a pessoa não vive o presente. Por que não agora? Por que não viver o hoje, que é presente de Deus? Porque a pessoa fica sempre esperando acontecer alguma coisa lá no futuro. Quanta gente por esses dias morreu de ansiedade, né? Ficou com uma ansiedade, adquiriu aí um problema sério de nervos, problema sério emocional, porque ficava sempre dizendo: amanhã vai acontecer alguma coisa. Essa semana vai acontecer alguma coisa. E assim passou um mês, passou os 60 dias, daqui a pouco já vão para 3 meses, e nada aconteceu como muitos queriam, né? Agora a gente tem que começar a falar as coisas por meio de parábolas, tá bom? A perseguição chegou. Os dias da ditadura, da perseguição comunista chegaram à igreja. Está transmitindo já? Acho que hoje não está transmitindo. Está transmitindo? Então tem que ficar ligado. Crente ligado, fica ligado. Tem que falar por parábolas. Então, nesses dias difíceis, muita gente adquiriu problemas emocionais, angústia, não? Aquela ansiedade, amanhã vai acontecer alguma coisa. Não, essa semana eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa. Olha o sinal, olha a profecia. E quanta profetada, gente, nunca vi uma época para tanta profetada. Crente, aprenda, não se orientem, não se dirigem por profecias, dirijam-se pela palavra de Deus. Vocês viram aí, né?
profetadas de quilo, profetadas aí de baseada, né? Que diziam, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Gente, misericórdia, né? Então, parem com isso. Quando você vê profecias aí, principalmente essas profecias de profetas de YouTube, não dá mais ibope não, tá? Pega a Bíblia, vai ler. A Bíblia tem a mensagem para hoje e para amanhã. Fala o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer amanhã. Quer saber, na real, o que vai acontecer? Já está acontecendo e vai acontecer a partir de agora? Perseguição dura e acirrada contra a igreja. Não tem outra. Preparem-se e estejam preparados, aí estejam esperando. Daqui para frente, dias cada vez mais difíceis, tá bom? Não esperem dias melhores não, esperem dias cada vez mais difíceis. Mas pastor, como? O que nós lemos agora em Filipenses 4,13? Dá para a gente repetir juntos aí, Filipenses 4,13, quero gravado? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Repitam junto comigo, por favor. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. É o versículo famoso que nós conhecemos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gostei mais dessa tradução, porque esse posso todas as coisas naquilo que me fortalece, dá uma ideia de super crente. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro, não é? Agora, nessa tradução da linguagem hoje, ficou mais fiel ao texto. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Esse posso todas as coisas naquele que me fortalece, traduzindo numa tradução mais simples aí, é isso aí. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Então, irmãos, a nossa felicidade, a nossa realização, o nosso futuro, não depende de governo A, governo B, não depende de situação política ou econômica, não depende de situação da bolsa, não depende de situação do dólar, não depende de nada disso. Ponha na mente isso. A nossa felicidade, a nossa plena realização, não depende de governos humanos, não depende de circunstância nenhuma. A nossa felicidade, a nossa plena realização vai depender do grau de intimidade, do grau de comunhão que eu tiver com Cristo. É por isso que Paulo, mesmo naquelas condições mais terríveis da prisão ali, ele fala, olha, eu tenho alegria, eu sinto alegria, eu sei estar contente em toda e qualquer situação, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Como é que Paulo conseguia, mesmo apesar das circunstâncias que ele estava vivendo, agir, falar, proceder dessa forma? Ter intimidade com o Senhor, comunhão. E Paulo era um homem de comunhão plena com o Senhor. E mesmo assim ele dizia, eu não atingi meu alvo ainda. Eu não cheguei onde eu queria chegar. Mas para chegar lá eu faço uma coisa, que é, esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Quer ver, o passado só deve servir para uma coisa, para que a gente extraia lições dele. Quer ver uma coisa? Por que Paulo diz aqui nesse texto que nós lemos, que ele sabia tanto passar necessidade, como ter além daquilo que ele precisava? Veja o que ele diz no versículo 12, eu sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que é preciso. Eu aprendi o segredo de me sentir contente em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Por quê? Ele aprendeu que o passado só serve para a gente extrair lições. Para a gente não deletar tudo do passado, vamos preservar somente
os arquivos que nos trazem lições. Paulo, através de todo o sofrimento que ele teve, ele aprendeu, olha, eu posso enfrentar qualquer situação. Eu posso passar por qualquer dessas situações. E tem mais, olha o que diz no versículo 19, que nós não lemos. Versículo 19, ele conclui assim, olha, o meu Deus, de acordo com as suas gloriosas riquezas, que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Vou repetir, o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Pegaram? Por que não deram glória? Acho que vocês vão entender. O meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo que vocês precisam. Tudo! Ou vocês estão aí se baseando nas profetadas? Olha, eu acho interessante esses falsos profetas. Primeiro eles encheram a cabeça do povo, dos cristãos, de ilusões. Porque o homem que nós esperamos vai resolver todos os problemas. O Brasil vai estar numa época boa, todas as coisas serão boas e tudo mais. Não estou falando de A ou B, estou falando que eles profetizavam que tal governante ou ia permanecer, ou a situação ia ficar boa, tudo mais. Agora, eles já profetizam de acordo com a realidade que eles estão vendo. Se preparem, que dias de fome terríveis estão para vir. Estão vendo? Agora mudou o tom da profecia. Antes era, olha, fiquem tranquilos, porque Deus está no comando, porque Deus já providenciou tudo, a vitória será dele, e Brasil vai decolar, vai ser aquela bênção. Agora, que não aconteceu, o tom da profecia é outro. Pode ver que é só profecias de dias difíceis. A fome está aí, a fome virá, os dias difíceis, dias de desemprego, dias de angústia, dias terríveis. Pode ver, mudou o tom. Agora, se você se basear pelas profecias, o que acontece? Primeiro, você fica frustrado porque as profecias boas não acontecem. Segundo, você fica preocupado e ansioso, temendo aquilo que as profecias estão projetando para o que virá. Eu lembro que há 7 anos atrás, quando eu fraturei o calcanhar, foi na época de dezembro de 2015, eu estava no hospital um dia antes da véspera do Natal. E chegava sempre umas senhoras lá fazendo visita para o senhor que estava na cama do meu lado. E um daqueles dias ela passou a noite lá ouvindo profecias para o ano que viria, que seria 2016. Mas era tanta profecia de desgraça que ia acontecer em 2016, tanta coisa. Era tsunami, era meteoro, era maremoto, era terremoto, era estrela caindo do céu, era planeta se colidindo. Eu falei, não quero sair daqui do hospital não, quero ficar aqui. Está muito perigoso lá fora. Eu não sabia da real situação e eu achava que aquelas coisas já estavam acontecendo. Mas era tanta, como acontece nos finais de ano, né? Vem aquele monte de profecia falando do ano que vai chegar, que será um ano de destruição, que será um ano de tantas coisas. Gente, essas coisas realmente vão acontecer. Estrelas vão cair do céu, planetas vão se colidir, sim. Ilhas vão sumir, inclusive a nossa ilha aqui do Guarujá vai sumir um dia, e como todas as demais ilhas do planeta Terra. Mas não é agora, queridos, não é agora, no ano de 2023, eu posso te garantir que não é, senão eu já estaria indo embora daqui. Não é no ano de 2024, é quando começar a grande tribulação. Contar um segredo, hein? Contar um segredo.
quando começar a grande tribulação? Mas quando é que começa a grande tribulação, pastor? Que nós vamos estar aqui. Quando apareceu o anticristo. Quando apareceu o anticristo, começarem os 7 anos da grande tribulação, tratem de sair daqui. Que aqui é uma ilha. A ilha, a não ser que você queira se encontrar com Jesus antes. Né? Porque vão faltar só 7 anos para terminar tudo. Só vão faltar 7 anos. Então, ou você antecipa o seu encontro com Cristo, se você não quiser enfrentar o anticristo durante 7 anos, ou você já trata de sair daqui, tá? Sobe lá para São Paulo, vai para casa de algum parente, vai para um lugar alto, porque essa ilha vai sumir. Não é isso que está no capítulo 17 do livro do Apocalipse? E as ilhas sumiram, tá? As ilhas sumiram. Vocês estão vendo essa loucura de clima que nós estamos enfrentando? Domingo passado, eu estava lá tremendo de frio, em Guarulhos, em plena época de verão. Eu estava de blusa, com frio. Falei, meu Deus, o que é isso? Aqui estava frio, não? Estava também? E hoje, esse calor que a gente não está aguentando. Não é uma coisa incrível? Né? Não é uma coisa incrível? Essas chuvas aí que estão alagando tudo, gente. O que está acontecendo agora no presente momento é a chamada inversão dos polos. É uma coisa meio complicada de se explicar e de entender. Mas é mais ou menos assim. É uma coisa que mexe com o clima de todo o planeta. Tá? Mexe com todo o clima. Altera também a questão de toda a geografia dos países, dos continentes. Então é o que está acontecendo isso. Não é que a Terra vai virar de ponta cabeça, não. Inversão dos polos mas mexe com todo o clima, mexe com toda a geografia, e é o que nós estamos experimentando. Então, queridos, mas tudo isso aí, olha, caminha-se para o que vem, o pior. Mas fiquem tranquilos, enquanto não aparecer, não surgir, não se manifestar o homem do pecado, filho da perdição, o anticristo, podem ter certeza que todos aqueles eventos calamitosos que estão descritos no livro do Apocalipse, onde em algumas pragas 1/3 da população morre, 1/4 da população mundial deixa de existir, muita mortalidade, muitos cataclismos, muitas catástrofes, mas só naquele período chamado a grande tribulação, que se iniciará com o aparecimento do anticristo. Então se preparem, quando ele chegar, vamos sair daqui, que aqui é uma ilha. Amém? Combinados? Façam planos aí para médio e longo prazo, que a gente não sabe quando essas coisas acontecerão, mas que vão acontecer, vão. Queridos, outra coisa, não fiquem preocupados com a provisão. Como eu falei, a nossa provisão não depende do governo, não depende das circunstâncias, não depende de nenhuma situação política, de nenhum governo humano. Quem nos dá a nossa provisão é Deus. Lembra-se do profeta Elias? Ele profetizou que durante 3 anos e meio não choveria, não choveu. Mas o que Deus fez com o profeta? Proveu para ele água e pão. E diga-se de passagem, alimento da melhor qualidade, tá? Uma carne boa trazida pelo corvo no bico. Olha só, uma carne da boa, tá? Essa era uma carne verdadeira, da boa, e para que o profeta ficasse bem alimentado. Olha só, isso mostra que o Senhor é Deus em toda e qualquer situação. O Senhor é Deus, Ele independe de circunstâncias. Vocês acreditam mesmo que Deus pode todas as coisas? Acreditam? Tem um versículo aí no meio desses versículos que nós lemos, eu não lembro o versículo agora, mas esse versículo fala exatamente isso aí, que Deus, Ele, através do seu grande poder,
ele faz, opera e realiza qualquer coisa. Deixa eu ver se eu acho esse versículo aí, que eu achei muito interessante esse versículo aí. Deixa eu ver aqui, ó. Se alguém achar antes de mim, tá? Olha só, tá aqui no versículo... Versículo 20. Mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Olha só, Paulo já tinha essa certeza no primeiro século. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo. Olha, nós teremos o nosso corpo transformado. O nosso corpo que hoje é mortal, humano, finito. Teremos o mesmo corpo que hoje tem o Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, apareceu aquelas mulheres no túmulo, apareceu depois para mais de 500 irmãos, e o corpo dele é interessante. Ele estava no lugar, de repente sumia dali, já não estava mais. Ou de repente aparecia em tal lugar. Ele não precisava abrir portas, o corpo dele passava normal por qualquer lugar, e ele, através desse corpo, ele foi levado ao céu. É o mesmo corpo que nós teremos. Olha, ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. O nosso Deus tem poder para dominar todas as coisas. E tem gente que pensa que o domínio é dele, o poder é dele. Não. O homem só tem o poder, só tem o domínio até onde Deus o permite. Até onde Deus o permite. Até onde Deus o permite. Pastor, mas por que Deus permite, muitas vezes, que homens maus, tenham tanto poder nas mãos? Não sei te dizer, Deus. Você vê, essas destruições que homens poderosos realizam, através de guerras, matanças, governos injustos. Por que Deus permite, pastor? Não sei te dizer. Mas eu sei que Deus é que tem todo o domínio. E Ele dá esse domínio ao homem até onde Ele permite, até onde Ele quer. E Ele, na hora que Ele quer, Ele retira também esse poder que Ele dá, esse domínio que Ele dá. Mas é importante nós sabermos que Deus tem todo o domínio, todo o poder, e Ele exerce esse domínio e esse poder da forma como Ele deseja, da forma como Ele quer. Para finalizar, queridos, eu tenho aqui outro item. Olha só, versículo 19, quando o apóstolo Paulo fala assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, de acordo com as suas gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. O apóstolo está fazendo uso do passado, só para se lembrar que se no passado Deus proveu, no futuro também Ele proverá. Se no passado Deus fez, no futuro também Ele fará. Se no passado Deus foi o que Ele foi, Ele também será no futuro. Porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, queridos, eu sei que todo começo de ano é aquela ansiedade, é aquela preocupação, é aquele temor. Mas tenham a total confiança no Senhor, que Ele realizará todas as coisas, operará todas as coisas, conforme o seu poder que atua em nós. Amém?
Lembra-se daquele culto de dezembro que vocês trouxeram aqui na frente? Medos, temores, preocupações. Lembram-se? Quem estava aqui? Só isso? Lembram-se que vocês depositaram naquela caixinha simbólica seus medos, temores, preocupações. E eu falei que eu ia queimar. Eu não sou de fazer essas loucuras, mas aquele dia eu fui lá no meio da rua e botei fogo. E depois eu fiz o vídeo. Olha, tá aqui, ó. Seus medos, temores, preocupações, receios, frustrações, problemas estão queimados. Não venha me pedir de volta. Eu não tenho mais eles para te devolver. Foram queimados. Então esqueça. Isso ficou no passado, tá? Você ainda se lembra desses medos, temores, receios, preocupações? Então é porque você não entregou. Você continuou guardando aí no seu coração, tá? Mas ainda dá tempo de lançar fora para que você tenha um ano pleno de bênçãos, tá? Último item aqui, ó, queridos. Tem um versículo 13, que é exatamente esse que nós lemos e enfatizamos. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Lembrem-se, queridos, quando é que Deus nos dá a passagem na mão? Vou ter que contar a historinha de novo para vocês se lembrar. Corrie ten Boom, a holandesa que refugiou os judeus na sua casa durante a perseguição nazista, perdeu o pai, perdeu a irmã, perdeu todos os seus bens. Ela tinha um medo na infância. O medo dela era perder o pai, ficar órfã. E ela um dia segredou isso para o seu pai. Seu pai, aproveitando que elas estavam fazendo uma viagem de trem, lá na Europa é comum as viagens de trem, e aí, chegando na estação, ela falou: filha, você tem esse medo, né? Pois bem, vou te explicar uma coisa. Quando é que o pai lhe dá a passagem na mão? A gente compra a passagem na bilheteria. O pai já te dá na mão? Não. Quando que o pai te dá a passagem na mão? Ah, pai, é quando nós vamos embarcar no trem. Exatamente da mesma forma Deus faz com a gente. Ele não nos dá a força que nós precisamos, a graça que nós precisamos, antes de nós precisarmos. Ele dá naquele momento, naquele exato momento que nós precisamos, é que Ele nos dá a força, a graça. Por isso que hoje você pensa assim: eu não suportaria passar por uma situação dessa. Eu não suportaria vivenciar um problema desse. Você fica pensando um monte de coisa que você não suportaria. E quando você passa pelo problema, pela situação, e você enfrenta, e você consegue força, você fala: de onde me veio essa força? É porque Deus só nos dá a força, a graça para enfrentarmos as situações no exato momento que nós vamos precisar. Né? O que faz aquelas pessoas que passam por situações das mais difíceis? Por exemplo, eu lembro do caso da Thalita. Na década de 70, ficou muito famoso aquele caso de um assassinato de uma mãe e de um bebê de colo, numa agência do Itaú, em São Caetano, São Bernardo do Campo. Onde o assassino da criança, que matou a mãe e a criança de colo, um tiro. Porque na hora do assalto lá na agência do Banco Itaú, a criança não parava de chorar. Era Thalita o nome da mãe que segurava a criança. E morreram as duas. E o bandido que participou daquele crime, daquele assalto, pregou 2 vezes, se eu não me engano, na plenitude. Cumpriu a pena na cadeia, se converteu lá. Ele contou ainda com mais detalhes. Eu perguntei para ele: é verdade que o pai da criança e da mãe foi lá te visitar no presídio? Ele falou: foi, pastor, foi lá. E foi com um monte de bíblias, evangelizou o presídio inteiro. Eu tive a oportunidade de dar um abraço nele e pedir perdão. E ele me deu perdão com toda a alegria e sinceridade de coração.
E quando aconteceu esse crime, na mesma semana o Fantástico, eu lembro até hoje dessa edição do Fantástico. O Fantástico retratou esse crime na TV, e entrevistou o pai ali no cemitério. E o pai, com uma calma tremenda, depois de ter perdido a criança de colo, acho que tinha uns 1 aninho e pouco, ou 2 anos no máximo, e a esposa, perdeu a esposa e a criança. Ele, com toda a resignação, toda a calma, ele disse o repórter perguntou: o que faz uma pessoa cometer uma brutalidade como essa? E eu lembro até hoje das palavras daquele pai. Ele disse: o que faz isso é a falta de Jesus no coração das pessoas. Isso é a falta de Jesus no coração das pessoas. E logo depois desse fato, ele vendeu uma moto bem cara que ele tinha, comprou um monte de bíblias, materiais evangelísticos, foi até o mesmo presídio que estava essa quadrilha e fez questão de presentear todos com uma bíblia, material evangélico, e dar um abraço no assassino da esposa e da sua filhinha. O que é isso? É a graça, a força que Deus nos dá para enfrentarmos a situação no momento que nós precisamos. Talvez você que é pai de uma criança pequena, mãe, esposa, você fala: eu não aguentaria uma situação dessa. Mas é Deus que dá aquela graça